chave. Eu compro um curso, começo e não termino. Por quê? Aquele curso não gera engajamento. Educação, como qualquer outro negócio, ele tem um processo de atração e tem um processo de retenção. Por que a educação ela é contínua? Por que o LTV é contínuo? Porque eu tenho que atrair o aluno, eu tenho que engajar esse aluno, e não é reter durante o curso técnico, não é reter durante o curso superior, é a recompra. Quando a gente fala que a Ana tem 400 mil alunos, eu tenho 400 mil alunos ativos, mas eu tenho 1 bilhão de alunos que ativam, desativam, porque o nosso maior investimento é exatamente no engajamento. Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do LusaCast, dessa vez novamente comigo, Cláudio Sanches, o host convidado pelo Thiago, pela Priscila. E hoje eu vou ter um papo muito legal com Daniel Braga, diretor de novos negócios e expansão da Anima Educação, sócio da Forset, o cara que falou que vai me ensinar a jogar pádel. E eu acho que eu tô louco para começar a jogar, então acho que vai ser bom pra caramba. A gente vai falar um pouco de educação, da carreira, de esportes, como que tá esse mercado esses dias, as aquisições, enfim. Acho que vai ser um papo muito legal. Daniel, obrigado por ter vindo aqui, acho que pelo aceitar nosso convite. Eu brinco que a gente se encontrou umas 3 vezes seguidas, e aí eu falei, as 3 vezes eu falei: "Vamos lá, vamos lá, vamos lá". E aí acabou o Kevin mandando o convite para você aceitou, obrigado, seja bem-vindo. É um prazer, né, estar aqui novamente na Lusa. Já estive aqui há um tempo atrás, a gente tem um projeto bem bacana rodando aí entre a Anima e a Lusa. Acho que a gente vai falar um pouco sobre ele aqui também. Desculpa a minha voz, ela tá um pouco rouca, esses mix de euforia de Copa com frio, com calor, mas vai dar pra passar o recado aqui. Pô, show de bola. Daniel, vou começar assim, o que que a gente faz? Se apresentar. Poderia fazer a sua apresentação, mas só o tempo que você tem de educação, que você conhece o mercado, eu acho a melhor pessoa para explicar um pouco também da Forset, que eu tive o prazer de ir lá, fazer um evento lá, é tipo um lugar sensacional, acho que você está fazendo um negócio muito legal com o pádel aqui, principalmente em Belo Horizonte. Gostaria que você contasse aí aberto, aí depois a gente vai para a linha de perguntas e respostas. Bom, acho que para a gente chegar nessa conexão que existe, que eu gosto muito de falar, que é de educação e esporte, né, acho que eu falar um pouquinho da minha trajetória, eu tô na área de educação, profissional, né, como profissão, desde 1994, né, sou de uma família de educadores, minha mãe, minhas 2 irmãs, minha avó, minhas tias, minha família inteira sempre trabalhou com educação. E eu cresci nesse meio e não, sendo bem sincero, não por opção, eu escolhi a área de educação, acho que a área de educação me escolheu, porque eu fui fazer minha formação na área de computação, porque é uma área que eu sou apaixonado, a área de tecnologia, e acabou que a área de tecnologia, ela me empurrou para a área de educação. Na época do ensino médio, eu venho de uma cidade do interior que tinham poucas opções, né, no interior aqui de Minas, tinham com poucas opções de formação do ensino médio. Grande maioria dos meus amigos, maciça mesmo, fazia na minha época, né, nós estamos falando na década de 90, 1990, 91, faziam o ensino médio regular para prestar um bom vestibular para entrar numa excelente universidade, e que eram poucas na época. Eu e alguns poucos amigos, a gente tinha uma convicção de fazer curso técnico, e eu optei pelo curso técnico em informática. O técnico em informática Ouro Preto, terminei em Belo Horizonte, na escola que eu fiz o meu estágio, era uma escola técnica de informática, que ainda existe, é uma escola tradicional aqui em Belo Horizonte. Tinham 2 unidades, e eu como estagiário lá, eu me dei muito bem dentro do laboratório. Eu tinha muita facilidade em programação, trabalhei com programação durante muito tempo. E na época a supervisora falou assim: "Ó, você está terminando o seu ensino médio, técnico, eh, tanto o diretor da unidade Barroca quanto o diretor da unidade Floresta, eles vão te fazer uma proposta. Um para dar aula e o outro para você coordenar os laboratórios. E ela falou: "Você é muito bom em sala de aula". Eu falei: "Como assim eu sou muito bom em sala de aula? Eu sou estagiário". "Não, você dá aula no laboratório, você é bom. Aceita a proposta de sala de aula". Eu confiei nessa supervisora na época, Vilma, e aceitei dar aula. Isso eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos.
E 6 meses depois, além de professor, eu estava coordenando o laboratório da outra unidade. Ou seja, a informática, a tecnologia me levou para a área de educação e eu nunca mais saí. Ali eu comecei a dar aula, depois fiz o curso superior, comecei a dar aula na faculdade, fiz o curso posterior, e todos em áreas distintas, tá? Eu fiz o técnico e a graduação em computação. Depois o posterior, eu acabei, óbvio, direcionando para a área de educação, que foi em tecnologias de educação à distância, que estava começando isso no Brasil. Mas também fiz pesquisas no mestrado na área de, hoje todo mundo conhece como inteligência artificial. Uhum. Mas na verdade era um projeto de pesquisa em chamava predição de falha em transformadores, era um projeto direcionado para a CEMIG aqui, que nada mais era do que um algoritmo de lógica fuzzy que hoje vem a se chamar IA, só que isso em 2000. Ou seja, sempre trabalhando, aplicado à educação. E a Ânima entrou na minha vida em 2003, quando nem existia a Ânima, mas os 3 fundadores que eram para Belo Horizonte compraram um centro universitário que chamava-se UNA, e eu era professor nesse centro universitário. E eles me convidaram para fazer parte desse projeto que depois veio a se chamar Ânima Educação. E aí onde foi eu embrenhei de fato na área de educação. Hoje, em 2026, eu estou na Ânima até hoje. São 23 anos de dedicação ali à área de educação. E dentro da Ânima eu empreendi com várias áreas diferentes da educação. Continuei lecionando até 2014. Foi assim, eu estiquei a corda até onde deu. Mas pelo crescimento, é uma empresa que começou com 3.000 alunos, tem 400.000 alunos hoje. Então, até onde foi possível, eu me mantive em sala de aula, mas em 2014 se tornou-se praticamente impossível conciliar a sala de aula com viagens e o crescimento exponencial da companhia, e eu fui afastando da sala de aula, mas nunca da educação. E estou até hoje na dedicação à área de educação e entre vários empreendimentos dentro da Ânima, para a Ânima, né, e fora da Ânima, ao longo da minha vida, eu consegui trazer o esporte, que era uma segunda paixão que eu sempre tive. Hoje eu só dedico ao pádel, que Uhum. é um esporte que eu conheci numa expansão da Ânima no sul, né, o pádel não era um esporte que tinha aqui em Minas Gerais, é muito focado no sul do país, pela proximidade com a Argentina, que é um dos países que mais joga pádel hoje no mundo. E acabei tendo a felicidade de conseguir trazer o pádel, e hoje eu concilio muito o esporte com a educação. Eu tenho uma escola, além de uma academia de recreação, Uhum. eu tenho a aula de pádel. Para quê? Para difundir esse esporte que está crescendo assim exponencialmente no mundo, em Minas Gerais e quem sabe em outros espaços, né? A 4-7 ou 4-7, né? Até é engraçado, o nome foi criado como 4-7. Pô, errei aqui então, hein? Fazendo. Não, Obrigado a aí, hein, gente já, pessoal. a gente já aceitou o Forset, não É. tem como voltar atrás. Ele foi posto como Forset, mas o conceito foi criado entre 4-7, que são 3 sets que o esporte de raquete traz, e o quarto set, que é a recreação. Pô, que legal. E só que com o nome 4-7, começou assim, criamos o sistema, vamos criar o app. Uhum. A hora que eu publiquei o 4-7 na Apple, Uhum. ela mesmo já traduziu para Forset. Se você buscar aí o meu app, tá como Forset. Aí fala, então deixa o Forset, ficou e por aí vai. Mas como que eu entrei na área de educação, como que eu naveguei bem entre empreendedorismo interno e externo, e como que eu consegui juntar 2 paixões, né, a educação e o esporte. E sigo minha vida aí na Ânima, e com muito esforço aí, já com 2 empreendimentos na área de esporte, a 47 expandindo, ela tem hoje Belo Horizonte, tem Joinville, tem os meus sócios de lá expandiram para Pissarras e Brusque. Pô. E a gente tem projetos aqui de expansão aqui para o Sudeste também. Toda contratação errada custa. Seja tempo de liderança, dinheiro, cultura, e raramente alguém assume que o processo falhou. A Ito existe para mudar isso. Recrutamento consultivo, criterioso, alinhado ao negócio, e não só ao perfil do candidato. Mais de 100 empresas já entenderam a diferença.
Se a sua próxima contratação importa, acesse o QR Code na tela ou o link na descrição e fale conosco. Ito, conectando as pessoas certas aos desafios certos. Acho que a gente tem uma semelhança importante, que é minha família, ela também é família de educadores, né? Então, tipo, minha mãe é professora universitária, mas ela de pedagogia. Meu pai conheceu ela na faculdade, exatamente de pedagogia, eles estão juntos até hoje. Então eu sou de uma família de professor e entendo muito essa trilha do professor, que é uma trilha difícil, né? Lá na frente, assim, o como que você sai do seu negócio tradicional e você cria outros negócios dentro da educação. Meus pais conseguiram fazer isso, eu acho super legal. E aí acho que a gente teve bastante sintonia quando a gente falou exatamente em relação a isso. O paddle que você contou, eu acho muito interessante quando você falou do Sul, né? Há uns 2 meses atrás eu fui pro Sul, eu fui pra Erechim, e lá já tem confrarias de paddle. Então, qualquer cidade no Rio Grande do Sul, independente Uhum. do tamanho, tem uma quadra de pádel. Né, e É incrível. eu fiquei, tipo, impressionado, assim, a galera, não, hoje eu não posso fazer tal coisa porque a gente tem um encontro do galera do paddle, a gente tem isso do paddle, que a gente tem isso do paddle, a gente foi pra Argentina com o time do paddle. Eu falei, pô, preciso entender o que era paddle. E aí depois a gente conversou um pouco lá na 47, na Forsete, que aí eu entendi um pouco mais do negócio, achei interessante. Mas a gente vai chegar nesse ponto, acho que eu queria voltar um pouco do mercado de educação. É um mercado que ele tá mudando muito. Rápido. Muito rápido, e assim, a gente teve muita aquisição nesse mercado, teve muita abertura de novos negócios. E aí eu queria entender um pouco o que você acha que mudou no mercado nesses últimos anos. Bom, o mercado de educação é um mercado que ele evoluiu muito lento em décadas. Em compensação, ele se tornou um mercado, e eu não estou falando de negócio exclusivamente, tá? Eu vou tentar juntar as duas coisas. O negócio de educação também evoluiu. É um mercado que que entrou num processo de consolidação muito grande e muito rápido, né? A própria Anima é um exemplo disso. É uma empresa que começou, como eu falei, com 3 mil alunos. Ela abriu em 2003, ela abriu capital em 2013. Oxe, quantas empresas abrem capital no Brasil? Em 2013 abriu capital e fez um... Pô, já perdi a conta de quantas aquisições, né? Quantos processos de M&As eu participei pela Anima. Então, assim, é um mercado que se profissionalizou nas últimas décadas, mas a educação, ela passou por um processo de mudança e de transformação gigantesca. Um processo de alta regulação no Brasil e autorregulação no mundo. No mundo. O que eu quero dizer com isso? A educação sempre foi um driver de crescimento econômico, né? Se você pegar aí as maiores economias do mundo, o que elas têm em comum? Alto investimento ou percentual do PIB investido em educação. A China é um grande exemplo de investimento em educação. A China talvez seja o país hoje que mais investe, e por isso ela talvez tenha se tornado um dos maiores hoje. Ela já entrou nos top 10 na área de pesquisa. E você pega na sequência da China, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão. Se você pegar também, isso foi um estudo que eu vi semana passada no MBA que eu estou fazendo, se você pegar o número de medalhas olímpicas desses países, eles também estão entre os top 10 de países que investem em esporte. Tem uma correlação muito interessante nessa junção, e acho que depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Mas o mercado de educação, o que é a principal transformação? Fato, todos os países que investem em educação são autodesenvolvidos. São países economicamente desenvolvidos, são países que têm IDHs, não existe essa correlação com o IDH, mas tem IDH fortes, né? Você tem outros países que nem têm PIBs tão grandes, mas tem IDH altíssimo, ou seja, qualidade. E o Brasil, engraçado, quando eu conheci o Thiago, né, e uma das coisas que nos aproximou, a gente estava num grupo eu já escutei ele falar isso em outras rodadas, a gente estava num grupo de empresários, e sempre alguém pergunta, pô, saiu do primeiro mundo, né, do velho mundo, Portugal, para vir investir no Brasil, qual o sentido nisso? E o Thiago falou que é um país das oportunidades. E qualquer roda de empresário que você senta aqui no Brasil, você vai escutar o mesmo choro. Aqui é muito difícil, economia é difícil, não tem mão de obra. E quando eu pisei aqui na Luz pela primeira vez, que foi um projeto que a gente fez ano passado, em que a Luz se juntou com a Anima, foi num projeto que a gente chama de Dual. E nem é um projeto nativo brasileiro, é um projeto alemão, que é a formação dual, que a Alemanha já pratica há muitos anos, e que a Anima apostou a inclusão desse projeto no seu currículo
com foco na transformação e naquilo que engaja. Porque o maior problema da educação hoje é gerar engajamento para quem está estudando. E o engajamento ele se dá de várias formas, né? E a gente acredita muito, por pesquisas, por crenças e por outros fatores, que o aluno que se engaja, que vê propósito naquilo que está estudando, ele tem um resultado melhor. E o Thiago, como empresário, ele não tem... As dores deles não são diferentes das dores dos outros empresários no Brasil. Ele também tem problema com mão de obra. Só que você tem dois caminhos. Eu vou lamentar, eu vou correr atrás e formar minha mão de obra. E o Thiago, o diferencial dele foi que ele falou, cara, eu preciso de mão de obra para crescer, então eu vou formar. E ele se juntou com a Ânima, exatamente, ele entrou como uma empresa parceira da Dual, e a Ânima tem mais de 500, deve ter mais de 600 hoje parceiras, assim como a Lusa, em projetos duais, exatamente para quê? Qual que foi a nossa crença, a nossa aposta? A gente quer formar, a gente quer engajar, a gente quer formar profissionais para o nosso mercado de trabalho. Então, a gente traz o mercado de trabalho para dentro da nossa universidade. Então, Lusa, vem cá. O que você precisa? Qual o perfil que você precisa? Ah, esse perfil? Então, me ajuda a formar. Vamos criar uma unidade curricular dual para fortalecer a formação do meu aluno, para quem sabe ele trabalhar com você. Mas, com certeza, ele vai se tornar um profissional melhor, porque ele está tendo uma experiência junto com quem emprega, ou a partir de quem emprega, a partir de quem está demandando do mercado. E a gente já está na terceira edição de formação dual, e eu tive uma surpresa semana passada, a gente estava discutindo de outras coisas, né? Que a Lusa já contratou algumas dezenas de alunos da Ânima aqui em Belo Horizonte, nesse projeto piloto. Cara, isso é muito gratificante. Isso é o que cria o nosso diferencial, isso é o que de fato transforma os nossos alunos. Porque eles saem dali falando assim, realmente aqui eu estou aprendendo, eu estou aplicando, e eu estou vendo o retorno disso no meu mercado de trabalho. Então, a dificuldade, a transformação do mercado de trabalho é uma transformação que sempre existiu. A tecnologia impulsionando novos mercados, são os novos mercados demandando de novos profissionais ou novas formações, e o que a gente tem feito é colando nos novos mercados para formar o nosso profissional cada vez melhor para esse novo mercado. Pô, esse negócio. Eu lembro que quando a minha formação inicial foi administração de empresa. E eu lembro que a gente tinha. Isso faz tempo já, mas eu lembro que a gente tinha algumas matérias básicas lá dentro do curso, e tinha uma que era a teoria das filas. Eu nunca ia usar a teoria das filas para nada no mercado de trabalho. E as coisas que o mercado de trabalho precisavam, tipo, não estavam na minha educação básica. Pô, isso eu acho que quando vocês conseguiram fazer isso, de assim, pô, beleza, você tem um curso básico, porque você tem as matérias necessárias para fazer, mas você tá conectando também ao mercado no trabalho, as necessidades, tudo, acho que você consegue deixar profissionais mais preparados. E aí é um pouco o que eu falo, né? Eu tô olhando que o mercado ele tá cada vez mais sofisticado, mais regulado, mais competitivo, cada vez com mais players. Ah, tudo bem que aparece os players agora, a Ânima vai lá e e olha de um jeito diferente ali, vocês têm uma máquina de aquisição muito forte, mas o que que você acha que hoje, assim, o mercado nos próximos anos ele vai tender? Eu vou dar uma viajada aqui, tá? E é um tema até polêmico. Quem é da área de tecnologia, isso não é um conceito novo, é um conceito até bem antigo, da década de 50, 60, que é o conceito da singularidade. A singularidade, a gente ouviu falar muito dela em filmes da década de 90, que é o Exterminador do Futuro. Acho que todo mundo aqui já assistiu, né? O que é? Não? Ah, é um filme antigo, né? Pra você ter ideia, o protagonista dele hoje deve ter uns 80 anos, que é o Arnold Schwarzenegger, né? Ali ele fala, lógico, é uma ficção, né, que fala do conceito da singularidade. O que é a singularidade? Né, num conceito bem popular. É um momento em que a máquina vai superar o homem e vai, na ficção, e ela vai ultrapassar o homem e leva à extinção da humanidade. Isso é o que o filme traz. Gente, nós estamos falando, alguém depois dá um Google aí, mas acho que esse filme deve ter sido do início da década de 90, o primeiro Exterminador do Futuro. Acho que sim. Nós estamos falando aí de 30 anos.
Pois é, 84, então década de 80. Cara, era visionário, né? Mas na verdade isso é uma teoria da década de 50, sem exagero, né? A singularidade, que é o crescimento exponencial, a tecnologia exponencial. A gente talvez esteja hoje mais próximo de atingir a singularidade, mas não com essa preocupação da extinção da raça humana ou da máquina superar o homem. Bom, a máquina, em alguns pontos, já superou o homem desde Ford, né? Na produção industrial, na Revolução Industrial. Mas a singularidade já traz um conceito muito, muito mais bonito, muito mais filosófico, muito mais social por trás disso, é que ela, de fato, ela nos dá a possibilidade de chegar na era da abundância, né? Abundância é aquela época, vai ser o momento em que a gente, de fato, vai poder usufruir de tudo aquilo que a gente construiu durante centenas de anos, tudo aquilo que a gente desenvolveu, em prol do nosso benefício, em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, de esforço menor, né? Se você observar, nossos pais, meus pais são funcionários públicos, eles trabalharam na mesma instituição a vida inteira. Era de 8 da manhã às 18, e depois tinha toda a questão da criação familiar. Nós hoje, eu sou 2 ou 3 gerações antes de vocês, mas não tinha limite de trabalho. Não existe esse equilíbrio. E a singularidade, ela traz, uma das propostas é exatamente ela favorecer esse maior equilíbrio, uma maior qualidade de vida. E com isso, a gente poder, de fato, desenvolver mais, trabalhar mais, ou trabalhar mais eficiente, mas poder ter um equilíbrio entre tudo aquilo que a gente faz, né? Ela tende, ou ela traz consigo uma possibilidade de reduzir barreiras, de reduzir desigualdades, mas não de forma fácil, não de forma simples, assim, jamais substituindo quem faz, que somos nós, sempre seremos nós, né? A IA, ela está nos aproximando desse momento, só que ela vai transformar, como toda tecnologia, ela vai transformar ainda mais o setor de educação, porque o setor vai ter que estar mais próximo dessa necessidade da exponencial da tecnologia, para que, de fato, a gente possa um dia, quem sabe, sonhado, tem até uma data, tá? Tem alguns estudiosos aí que põem até uma data, que é por volta de 2038. É uma aposta, né? Mas, realmente, essa transformação, a tecnologia, ela está impulsionando a educação, e a educação tem que ser impulsionada pela tecnologia. A Anima tem surfado muito bem nesse mecanismo aí. Se você pegar um currículo de educação hoje, de qualquer área de educação da Anima, você não vai enxergar disciplinas nesse currículo, talvez como vocês estudaram, como eu estudei. Matemática 1, 2, 3, física 1, 2, 3, administração para não sei o quê. Nós não temos isso. Nós temos unidades curriculares que contemplam uma série de competências que o aluno tem que ter para uma determinada atividade, seja ela skill hard ou soft. E ali dentro tem a matemática 1, 2, 3, tem a administração, tem o direito aplicado, tem tudo, mas com uma outra conotação. Então, esse acho que é o momento que a gente está de transformação da educação. E onde que entra o engajamento? É a aproximação com o mercado de trabalho. A escola, a universidade que consegue, de fato, colocar no seu currículo a aplicação, e a aplicação real, que é aquilo que o mercado hoje precisa, ela retém um aluno, ela atrai novos alunos, e ela gera resultado para aquele aluno que passou pelaquela escola. Escolher bem é uma forma de cuidado. Cuidado com quem você recebe, com o presente que você entrega e com o momento que você cria.
A Casa Lusitana reúne vinhos portugueses, azeites, conservas e produtos especiais para transformar ocasiões simples em experiências com mais sabor, presença e significado. Tudo com curadoria para quem gosta de boa mesa, bons encontros e boas histórias. E para ouvintes do LusaCast existe uma condição especial. Use o cupom 10cast e ganhe 10% de desconto. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. Casa Lusitana, o melhor de Portugal, agora mais perto de você. Pô, acho que você entrou num tema super legal, porque eu tava me preparando ontem pro episódio e eu tava lendo alguns dados, eu não vou lembrar a fonte agora, peço desculpa, mas falam que principalmente os jovens, eles vão mudando de acordo com nos últimos anos. A primeira grande revolução foi quando você fez 18 anos, a primeira coisa que você queria era você ter seu carro. Então, tipo, você fazia, era tirar a carteira de habilitação. Então, muita gente pedia, pai, qual que é o presente que você quer de 18 anos? Ah, eu quero o curso da autoescola. Aí a pessoa ia lá e fazia. E aí, às vezes, o pai limitava assim, se você passar na faculdade, tira o carro. Tinha esses negócios. Esse negócio, ele mudou dos últimos anos pra cá. Se você pega, principalmente de 2016 pra Por cá, quê? que as pessoas não querem mais o carro. E existe uma curva que a próxima tendência, assim, antes você fazia 18 anos, você tinha o carro, você tinha faculdade. Passou a ser só a faculdade. E, lógico, é um pouco de teoria da conspiração, mas acho que vem um pouco do que você falou, que os jovens agora eles estão saindo da faculdade. Como eles têm acesso muito fácil, a cursos A a conhecimento, a conhecimento, conteúdo. conteúdo, tudo, ele toma uma decisão que agora eu não quero mais fazer a faculdade. Esse é o desafio da nova faculdade. E é isso que eu queria entender um pouco, assim, como vocês estão Conteúdo é vendo um pouco commodity. isso. Conteúdo, o nosso CEO, Daniel Castanho, CEO não, o presidente do conselho, né? Ele foi CEO durante muitos anos e hoje ele é presidente do conselho, é o chairman da companhia. Ele sempre defendeu, cara, conteúdo, entrega. A gente não vende conteúdo. O nosso currículo tem que oferecer muito mais do que conteúdo. Conteúdo é o que você falou. Tá aí. Eu voltei para a escola, né? Voltei para a sala de aula, tô fazendo um MBA lá na USP em gestão do esporte. Não pelo conteúdo, mas pelo meio que eu estou ali. Eu estou me relacionando com professores de excelência no mundo inteiro. Coitado, tem um que dá aula, a aula é 7 horas da noite. Ele mora em Madrid, ou seja, ele entra para dar aula de madrugada. É Mas quase o uma da cara manhã. tá trazendo pra gente uma experiência de um outro país. Tem um outro professor que mora nos Estados Unidos, é uma outra visão. Fora os meus colegas de classe ali, que estão em experiências distintas. Aquilo ali é o diferencial. Aquilo ali é o verdadeiro investimento que eu estou fazendo, né? É o relacionamento ali dentro, é a experiência que as pessoas estão compartilhando. Então, aquilo ali vale o investimento. É o que a Anima faz. É o que a Anima investe no seu currículo. Tem muita tecnologia? Tem IA no currículo? A gente utiliza. Os nossos professores utilizam IA para poder trabalhar dentro de sala de aula, desde auxiliar na correção, auxiliar na curadoria, auxiliar os alunos nas pesquisas. Tem uma série de aplicações. Mas como ferramenta, né? O que a gente faz ali é colocar várias pessoas dentro de uma sala de aula e discorrer sobre temas. O conteúdo ele pode buscar onde ele quiser. A gente oferece conteúdo também. Para quem paga, para quem não paga, para quem quiser entrar no nosso site e buscar. Cara, esse não é o nosso negócio. Nosso Legal. negócio é... E isso é um negócio importante que você me falou. Eu sou um cara que eu compro um monte de curso. Tipo, até uma das brigas que eu tenho lá em casa é exatamente porque eu gasto dinheiro. Eu tô na internet, pô, esse curso parece legal. Eu compro e não faço. Porque não gera engajamento pra mim, não gera conexão, não gera nada. Como que vocês estão pensando nesse mundo de comunidade, criação de comunidade, fazendo a conexão entre alunos, professores? Tipo, como que vocês surfam essa onda? Bom, vamos lá. Você falou a palavra-chave. Eu compro um curso, começo e não termino. Por quê? Aquele curso não gera engajamento. Nos últimos anos, onde a gente mais evoluiu, né? Educação, como qualquer outro negócio, ele tem um processo de atração e tem um processo de retenção, né? É um LTV contínuo. Uhum. A gente brinca na Anima que o aluno que entra pela porta, seja do curso técnico, a gente tem alguns poucos, a gente está até expandindo
esse investimento em cursos técnicos, né? Uhum. Nosso core é a formação profissionalizante. A formação profissionalizante, ela pode começar ali num curso técnico ou num curso livre, profissionalizante, e ela termina quando? Nunca. Certo. Hoje, a gente estuda, eu tô aqui com 50, quase 51 anos, iniciando um novo MBA, Uhum. dentre outros que eu já fiz. Esse agora vai ser o último. Não, não vai ser. Eu não sei quando vai ser o último, né? É o último desta fase. Por que que a educação ela é contínua? Por que que o LTV é contínuo? Porque eu tenho que atrair o aluno, eu tenho que engajar esse aluno e reter. E não é reter durante o curso técnico, não é reter durante o curso superior, não é reter durante o curso posterior. É a recompra. Esse é o nosso negócio. Quando a gente fala que a Ana tem 400 mil alunos, se você conversar com o Daniel Castanho hoje, quantos alunos a Anima tem? Ele vai falar com você que tem 1 bilhão de alunos, porque o conceito dele é diferente. Eu tenho 400 mil alunos ativos, mas eu tenho 1 bilhão de alunos que ativam, desativam, ativam, desativam, ativam, desativam. Por quê? Porque o nosso maior investimento é exatamente no engajamento. E engajamento hoje passa por comunidade, engajamento hoje passa por rede social. Você comentou comigo que você teve na inauguração da Community Academy, Creators Tive Academy. lá. Do Ela é uma business. vertical, é uma das N verticais que a Anima tem. O que essa vertical gera? Gera conhecimento, conteúdo. E tudo que a gente aprende lá, tudo que se desenvolve lá, a gente aplica na educação. É o nosso único propósito. A Anima tem uma vertical da economia criativa, ela tem a vertical da saúde, ela tem a vertical das engenharias, ela tem a vertical do direito. São empresas, tá? Empresas que têm seu próprio PNL, que têm seu próprio resultado, que têm receita, que têm produtos. Mas o propósito de investir nessas empresas é exatamente o que ela gera de conhecimento para o nosso negócio core, que é educação, sempre foi educação, porque isso gera engajamento, isso gera evolução curricular, isso gera retenção. E o aluno entra na espiral do nosso ecossistema e não sai dele nunca mais. Ele está sempre buscando novos cursos, novos aprendizados. O mercado mudou. Poucas pessoas hoje têm o privilégio ou a oportunidade, não sei se é privilégio ou se é um problema. Assim, não, até 2 ou 3 gerações atrás, acho que o sonho era: vou formar contador, vou trabalhar como contador pro resto da minha vida. Isso hoje não acabou, gente. Não, felizmente ou infelizmente, não existe mais. Você vai trabalhar com tudo, menos exclusivamente com aquilo que você formou. Você pode até, né, lembra, eu formei em computação. Aí esse projeto de mestrado que eu te falei era engenharia elétrica, apesar que lá eu trabalhei com programação, né? Trabalho uma vida inteira com educação, trabalho com esporte, invisto em esporte, estou estudando gestão de esporte, né? Cara, não tem jeito mais de você ficar com uma coisa só. Então, a educação talvez seja o melhor negócio hoje do mundo, porque é um negócio que está fadado a se retroalimentar. Se tem pessoas. Hoje a gente deve ter aluno de 17 a 80 anos na sala de aula. Quando eu falo sala de aula mesmo, curso superior. Né? Na minha turma de MBA, eu tenho alunos ali recém-formados, tem colegas recém-formados no ensino superior, tem eu com 51 e tem galera de 70 anos na mesma turma. Cara, você tem noção tanto que você é rico? O tanto que essa troca de experiência. Então, realmente, o conteúdo tá livre. Mas isso vai desengajar aqueles que não souberem trabalhar isso. Hum. O nosso maior investimento hoje, enquanto uma empresa de educação, é exatamente nessa evolução constante para entregar valor. E ao entregar valor, ele é percebido e esse aluno não sai, ele está sempre dentro do nosso ecossistema. Mas você acha que, tipo, por exemplo, essa zona de infoprodutor estudo hoje é seu inimigo oculto, né? De alguma forma. Cara, é um mercado, Uhum. é fato, é um mercado de bilhões. A gente pega, por exemplo, a Hotmart. Hotmart, ela é um unicórnio brasileiro. Ela tem, tipo,
gigantesca e hoje ela foca em formar novos infoprodutores, conteúdo, tudo. Por isso que eu tô te perguntando Mas qual é o negócio da Hotmart? É educação ou é a e-commerce? plataforma. É plataforma. Só que em meio de É, plataforma ela acaba gerenciando o mercado, né? Ela tem um poder de fazer esse negócio rodar exatamente. dentro do mercado. Que é uma área, é um setor da economia lindo. Por quê? Ele dá pílulas. É um negócio, eu não vejo isso como concorrente do ecossistema de educação, de formação, de educação continuada. Ele é complementar. A gente também tem formação não regulada. Entendi. Tem plataformas, provavelmente temos, não vou saber te falar qual, mas temos produtos nossos que rodam dentro de plataformas, como Hotmart e outras. Não vejo isso como um mercado concorrente, e sim complementar. Pô, legal. Acho que faz muito sentido. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, a gente fez a pós em Portugal e a pós em Portugal é um bom exemplo do que você falou. A gente ficou 9 meses nessa pós e dentro dessa pós, os 3 primeiros meses era de manhã em sala de aula, à tarde dentro de um cliente. Então tudo que eu aprendia de manhã eu tinha que aplicar à tarde no Certinho cliente. dual. E aí a gente ficou 9 meses, então foram 3 grandes clientes que a gente trabalhou, um deles foi uma cervejaria que eu acho que foi o melhor de todos. Com certeza. Mas, contando da história um pouco desse meu amigo, ele trabalha no sistema SaaS, que eu acho que é um concorrente direto ali, né, em termo de grupo educacional, e lá eles têm uma área só de venda de infoprodutos. Então, assim, eles pegaram tudo que eles aprenderam de Hotmart, da Sim. vida, tudo, dos métodos de lançamento, criaram uma área lá dentro, porque ele falou: "Pô, esse daqui é meu concorrente direto, e aí eu vou tentar criar meus moldes aqui, minhas proteções, usando os meus cursos básicos, só que falando na linguagem que os infoprodutores estão". E aí eu queria, tipo, emendar isso com uma pergunta. Quando você cria um produto novo dentro da Ânimo, você cria uma vertical nova hoje, qual que é a maior dificuldade? Porque, assim, é criar o produto, é desenvolver o canal, é de fato, tipo, ter esse engajamento e aumentar esse LTV, porque vocês têm todos os segmentos. Vocês poderiam, se eu quiser falar: "Ah, eu quero criar um curso de esteticista amanhã", a Ânima consegue. Sim. Mas qual que é a dificuldade de você fazer esse negócio escalar? Cara, lembra, antes de qualquer coisa é um produto. Uhum. Um produto tem toda uma linha para se tornar um negócio, né? O principal dele é a demanda. Então, realmente, criar o produto dentro de uma empresa de educação, um produto para educação dentro de uma empresa de educação, talvez seja o mais simples. O maior desafio é escalar esse produto. Porque como qualquer empresa de educação, ela depende de escala. Então, é identificar bem qual é a demanda, se existe uma demanda de mercado para aquilo que a gente quer, como trabalhar esse cliente, como atrair esse cliente, Cara, é o ciclo de vida normal de qualquer produto. E na área de educação isso não é diferente. Não é diferente. O desafio é exatamente o mesmo. Não é pela facilidade que a gente tem de criar produtos educacionais, eles serão facilmente consumidos. E você que é o cara que tá ali em novos negócios, tá participando na parte de expansão, você me contou várias ideias ali que a gente na nossa reunião que a gente teve até na Anima. Como que você acha que você consegue criar negócios novos dentro de uma máquina muito grande, sem esse negócio ficar lento? Porque essa é uma grande preocupação, né, quando a empresa ficar muito grande, você começa a ficar mais lento, você começa a ter mais barreiras para fazer esse negócio rodar. É exatamente o motivo pelo qual a gente apartou isso do negócio core. Entendi. Ele a gente brinca lá, tem o transatlântico e tem um monte de iatezinho. Uhum. Os iates têm uma mobilidade é mais fácil de pivotar, né? Vários produtos, eles acabam não conseguindo alavancar. Aqueles que conseguem romper a barreira do crescimento, eles seguem uma vida normal de acoplagem ao negócio core, né? Hoje, alguns produtos que a gente que são públicos, tá? Não estou falando aqui nenhuma informação sigilosa da companhia. A gente tem investido muito na formação técnica, né? A gente está se preparando para poder crescer exponencialmente na formação técnica. Por quê? A formação técnica hoje é o maior mercado de educação no Brasil, tá? No mundo ele já está consolidado há muito tempo.
No Brasil, por uma série de fatores, esse seria um outro podcast, a gente falar só dos porquês que Pô, a vou cobrar educação, esse a podcast então, educação viu? técnica, ela nunca alavancou aqui. Mas se você pegar os dados censos da educação do ensino médio e técnico, é o que mais cresce, é exponencial, né? Por uma série de incentivos públicos, tem vários fatores aqui. Mas a Ânima, enquanto uma empresa de educação profissional, ela tem que olhar para isso. É um mercado diferente. Então, eu não posso tirar os olhos do meu mercado core, mas eu tenho que olhar para esse futuro que está batendo na porta. Apesar de ser algo antigo, eu formei técnico na década de 90, final da década de 80, década de 90. Formação técnica está no Brasil desde ela foi impulsionada na época do militarismo. Escolas militares profissionais, tal, tal, tal. É muito antigo, no mundo então nem se fala. Mas é um mercado que está crescendo. Então, a Ânima cria esses MVPs para poder tracionar isso e depois acoplar no transatlântico. É isso que a gente faz hoje. O meu trabalho, o meu desafio hoje na companhia é exatamente isso. E a própria regulação acadêmica, ela trouxe outros desafios, tá? Uma regulação que acabou afetando ou impactando diretamente a educação à distância, que era a mais exponencial do Brasil, e também nos desafiou a criar outros modelos de expansão. É um dos trabalhos que a gente faz hoje lá na diretoria. E vou emendar assim, com todas essas mudanças que a gente está tendo, como que você está vendo a IA no meio de educação? Por exemplo, eu fico pensando, quando eu estava na faculdade e tudo, eu ainda peguei a fase de ter que pegar livro na biblioteca, tá? Eu sei que a minha carinha é nova, mas ainda assim, tava começando Wikipedia, assim, então eram coisas muito incipientes. Bibliotecas digitais. As bibliotecas digitais, tudo. Então, eu ainda ia lá na PUC, certinho, biblioteca de 3 andares, escolhia meu livrinho, estudava. A IA agora, tipo, deixou isso tudo mais fácil. Então, assim, como que vocês estão vendo, e assim, agora não só a visão do Ânima, mas a visão Daniel, de como que a IA vai impactar no mercado de educação? Cara, ela é uma ferramenta, antes de tudo. Ela é uma ferramenta que, se bem usada, ela impacta positivamente o mercado de educação. Por quê? Ela consegue acelerar esse mercado. Eu me formei programador, né? Uhum. Eu voltei a programar depois de anos, coisas minhas, brincadeiras, testes. Por que eu voltei a programar? Graças a IA. Porque ela me economiza um tempo de geração de código muito grande. Então, assim, foi possível, me possibilitou, como ferramenta, voltar a brincar. É algo que eu gosto, tá? Eu gosto mesmo de programação. Eu brinco que ultimamente tô adorando, assim, eu sou um cara que, vamos lá, eu sou administrador, depois eu fiz estatística, da estatística eu fui pro marketing comercial, tudo e não saí dessa zona. Eu nunca soube o que ia programar. Você participou da Confraria do Portuga, por exemplo? Sim. Aquele site eu que programei. Eu falei, pô, cara, um negócio que eu jamais imaginei que eu poderia sentar, programar. As imagens todas são geradas hoje em AI. Então, assim, ajuda muito no dia a dia. Ela não substitui o programador, né? Ela criou um outro tipo de programador, É isso. né? Outras pessoas. A área de computação nunca foi uma área regulada. Quando eu falo regulada, ela nunca teve um conselho. Para você trabalhar como programador, você não precisa ter formado em computação. Você já pararam para pensar por que disso? Você não precisa ter um CREA, você não precisa ter um. Não tem ideia. Ela nunca foi uma área regulada. Não tem ideia, porque. Exatamente porque é uma área de tecnologia. Entendi. Tecnologia é para todos. Pô, que legal. A questão é aptidão. Hoje você tem outras pessoas que na década de 90, nos anos 2000, não se tornariam programadores, mas com autoconhecimento de negócio, hoje pode se tornar um programador e um programador bom, porque se você conhece do negócio, sabe programar, a sua entrega é melhor. Então, na educação, a IA tem esse papel. Ela é um meio. Ela facilita muito a nossa vida. Ela me permite consumir muito mais conteúdo e muito conteúdo direcionado. Ela é eficiente na busca, né? A gente utiliza a IA desde a utilização mais simples, que é o chat, né? Até os agentes ou a própria programação. Ela, na educação, ela é uma baita de uma ferramenta. Ela auxilia o professor. Cara, imagina o trabalho. Cara, eu dei aula na década de 90. Eu tinha 60 alunos, você tinha que
corrigir 60 provas escritas a lápis. Cara, o professor não faz isso mais hoje. Ah, então eu posso ter 160 alunos numa sala? Pode. Se você souber usar a tecnologia, você tem 60 alunos dentro de uma sala, 160, 200 alunos dentro de uma sala, com a mesma qualidade de um professor que dava aula para 30, 40 alunos. Isso há anos atrás era impensável. A tecnologia proporcionou isso. Então, assim, toda tecnologia, assim como a IA, é um meio pelo qual a gente tem que saber fazer uso e bom uso. Não é para poder. Ah, agora, né, se pô, se tivesse IA, a gente pensa, se tivesse IA na época, pô, não fazia um trabalho mais na escola. Cara, você acredita que eu tava conversando com um amigo esses dias e ele tá soltando um podcast diário no Spotify. E como que eu tô com o projeto do podcast aqui, eu falei, pô, vou perguntar pra ele. Cara, como que você tá conseguindo fazer diário? Tecnologia. Sabe o que ele me falou? 100% dos podcasts dele são IA. Ele coloca 2 caras, ele cria um expert em educação que é você, cria eu que sou o que faz um monte de Eficiência. pergunta, e todo dia ele gera um podcast. E eu tava assistindo o podcast dele e eu jamais achei que eram 2 IAs conversando. É loucura, né? Mas aí é o que eu te falei, ela gera eficiência. Uhum. Ele faz podcast. Uhum. Ele faz podcast. Perfeito. Ele cria Só que ele o... fazia um por mês. Agora ele faz quantos? É isso. IA não é mais assunto de TI, é assunto de quem quer continuar relevante no mercado. Isso vale para profissionais e para empresas. A questão não é mais se a sua área vai ser impactada por IA, é se você vai saber usar antes ou depois dos outros. A Luz Academy preparou uma aula gratuita de introdução à IA, pensando em quem quer começar de forma estratégica e prática a todos os ouvintes do LuzaCast. Acesse o QR Code na tela ou o link na descrição, tudo gratuito. Luz Academy, formando profissionais do futuro. Ó, por exemplo, quando a gente chegou aqui, a gestão anterior fazia os cortes dos podcasts. A gente conseguia fazer no máximo 4 cortes por causa da demanda. Hoje tem uma IA Isso. que a gente faz 38 cortes. Juro, em 2 minutos. Os 38 sai bom? Não. A Natália lá, tipo, o time tem que parar, tem que olhar, tem que ver se faz sentido, mas a gente tá gerando 38 cortes. Isso ajuda nosso algoritmo, a gente coloca no TikTok, roda mais, tudo, e a gente não teria braço pra fazer isso. Então acho que ajuda muito, assim, e acho que na educação tem um pouco dessa correlação, né? Vai facilitando a sua vida. É. Quanto tempo eu perdia fazendo o meu gerenciamento financeiro? Pessoal, casa, contas a pagar, conta. Cara, a gente hoje tem conta para pagar igual de uma empresa, né? É isso. Tem a gente para isso. Eu vou fazer assim, pô, você tava lá na Ânima, vários projetos, vários negócios, inovação, tipo, todos os projetos que você me contou, o que me bateu na cabeça e falou, pô, eu vou pegar um espaço do tamanho da Forset e vou trazer o Paddle para BH, vou, tipo, difundir o Paddle aqui. O que fez essa mudança, cara? Isso daqui eu acho muito louco, assim, que eu queria ter essa sua cabeça, tá? Cara, é um mix de oportunidade. Já tinha um tempo, durante a minha vida toda, eu tive alguns empreendimentos, tá? Eu chamava de empreendimentos de oportunidade. Alguns deles, inclusive, para a Ânima. Uhum. A Ânima crescendo. Pô, a gente vai precisar, vou dar um exemplo, para ser mais didático. 2008, 2009, a Ânima, mudança na regulação, pô, precisava fazer avaliação institucional, tinha que ter um processo, não existia IA, não existia, a internet era pouco difundida, a gente já estava grande, já estava ali com 10 mil alunos. E como que a gente vai fazer a avaliação institucional, corrigir, aplicar, gerar o resultado dessa avaliação e entregar tudo dentro do semestre? Era uma exigência regulatória, era uma exigência nossa como feedback do aluno, saber onde a gente precisava melhorar, né? Tecnologia. Só que a companhia não tinha essa tecnologia. Aí eu montei uma empresa que não era nada novo, mas voltada para o que a Ânima precisava, que era leitura de bolhas, que todo mundo fez vestibular aí na década de 90, preencheu o gabarito de bolhas. Só que eu criei um sisteminha para poder não só distribuir para o aluno, recolher, corrigir e já gerar os resultados. Eu prestei serviço para a Ânima durante uns 3 ou 4 anos por essa empresa, até que outras tecnologias vieram. Eu falei, não, agora vocês não precisam mais de mim, agora você tem dentro de casa aqui e faça. Não tem por que eu ficar... Deixou de ser um negócio necessário. E eu também não tinha necessidade de continuar, forçar a continuação daquilo ali. Então eu tive vários negócios desses de oportunidade ao longo da minha vida.
Entendi. Já tive loja de informática, tive curso de informática, tive empresa de redes de computadores, quando começou a expansão das redes de computadores. Quando o negócio difundiu e começa a briga por preço, aquilo ali deixa de fazer sentido, ou seja, muito esforço para pouco retorno. Uhum. E como meu negócio sempre foi educação, eu nunca fiz questão de dar sequências. Ou eu vendia, ou eu encerrava aquela movimentação porque ela passava a já não ter mais negócio. E no esporte não, já tem alguns anos que eu queria trabalhar com alguma coisa, óbvio, né, é um investimento, todo investimento espera-se um retorno dele, mas que também fosse prazerosa. Eu tenho 2 paixões na vida, como eu falei aqui no começo, educação eu já estou nela, eu Uhum. já estou nesse mercado. Empreender na área de educação não pra mim não faz sentido, eu já empreendo dentro da Ânima e com a Ânima. Eu falei: "Então vamos empreender no esporte", mas com poucas ideias, do que fazer no esporte. E aí numa expansão da Ânima lá no sul, eu conheci o pádel, comecei a jogar, falei: "Pô, esse negócio é legal". Aí fui entender o que que é o tamanho desse mercado no mundo, falei: "Pois tem tá crescendo pra caramba". Cara, o pádel tem pesquisas, tem anuários fornecidos por empresas, pela KPMG não, pela Deloitte. Todo ano fala o anuário do pádel, onde cresce, onde mais cresce, movimento, valor monetário, retorno, etcétera. Falo: "Cara, é um negócio que tá crescendo, é um oceano azul, e é no esporte, é um esporte que eu gosto". Só que Minas Gerais não sabia se o pádel era de comer, de passar no cabelo, não tinha a menor ideia do que era. Quer dizer, eu achava que não tinha, depois que eu abri que eu vi que tinha muita gente que conhecia. Depois que eu abri que eu descobri o tanto de argentino que tem em Belo Horizonte. Porque Argentina é o segundo esporte mais popular. Brotou argentino lá na 47 e foi uma oportunidade, conversando com um amigo que também, cuja esposa é gaúcha, sempre quando ele vai para o sul, ele jogava lá, tal, tal, tal. Ele falou: "Cara, eu também sou apaixonado com o pádel, vão abrir, vão abrir", e o resto foi aplicação de aprendizado de negócio, de MVP, de pivotar, e tá dando certo, já tem 3 anos. Do pádel nasceu uma outra escola, que é uma franquia da Escola do Minas, para formação de atletas multiesportivos, desses alguns migram para o pádel, outros seguem outros esportes, e tá dando certo. E agora a gente tá expandindo para outros mercados. Pô, que legal. E por que o pádel? Mais uma vez, oportunidade e paixão. E você gosta? Eu Você gosto, joga? gosto. Eu parei, não por isso, tá, eu parei a maratona porque nós ficamos grávidos na pandemia, bem Uhum. na pandemia, em março de 20 a gente engravidou, e não tinha informação de nada, e a gente se trancou dentro de casa até a Laura nascer, com medo do que podia acontecer, e isso incluiu parar de correr. E hoje, para voltar a correr uma maratona, é um esforço muito grande. Às vezes eu tenho vontade, às vezes a vontade passa, o triatlon, o ida. E o pádel não, o pádel é um esporte de comunidade, é um esporte de relacionamento, é um negócio em ascensão, e com isso a gente escolheu o pádel como carro-chefe e outros esportes que permeiam. Lá não é exclusivamente o pádel, você tem quadra de areia, você tem poliesportiva, você tem piscina, você tem, sala de dança, sala de luta, né, é multiesportes. São quantos metros quadrados lá mesmo? Tipo, é gigantesco, né? Tem a área das quadras tem 2.100 metros, Hum. aí você tem as poliesportivas, que deve ter mais uns 1.800, você tem a área de piscina, você tem as salas, deve ter uns 4.000, quase 5.000 metros. E de um negócio que tem a Ânima no meio, Sim. né, parte ali é exclusivo da 47, parte é um trabalho compartilhado. Por quê? Ele fomenta a educação esportiva. Os alunos de educação física, os alunos de fisioterapia, eles fazem trabalhos ali dentro. É um negócio muito bacana que nós construímos juntos, né. Hoje eles têm lá um baita de um laboratório, pra educação, e que explora também a educação pura esportiva, que é a aula de esportes, Pô. multiesportes. E desde criança de 4 anos de idade até, eu tenho colega que eu jogo pádel lá de 70 anos. E tá curtindo? E tá curtindo jogar Demais pádel? da conta. A maioria do pessoal é do tênis. Você não fica bravo que a galera fala que é o beach tênis de quadra? Não, não tem essa mistura não, ele é bem diferente. É. Muita gente o beach é uma paixão aqui em Minas, tá, Sim. o pádel não concorre com o beach.
Algumas pessoas do beach migraram pro pádel, sim, Uhum. tá? Mas não, é minoria. O pádel tá criando seu próprio público aqui. Muitos do tênis jogam tênis e o pádel. Entendi. Alguns abandonaram. Eu mesmo parei de fazer aula de tênis, abandonei, só jogo pádel. O pádel é tipo, assim, devido às proporções, por exemplo, o beach que eu acho muito legal é que ele é inclusivo. Com 2 aulas você já tá O jogando, você pádel já com uma também aula tá você joga. sabendo então. Então eu vou É um esporte mais difícil de você evoluir. É um entendi. esporte mais técnico. Uhum. Mas para começar a jogar, assim, na primeira aula você joga. Por Todo mundo troca a bola. Porque o tênis esse é o grande problema, né, o tênis você O tênis precisa você de demora 8, 9 meses. meses pra você, assim, falar: "Agora eu tô É. consigo brincar com alguém que é mais competitiva", né. Um dos produtos que a gente oferece lá são eventos corporativos, mas eventos corporativos com a inclusão do esporte. E o pádel é um esporte que todo mundo que vai lá joga. Pô, que legal, cara. Eu acho muito legal pensar, assim, diferente. A raquetada todo mundo dá. Só que é gostoso, cara. Você vê, poxa, eu joguei, primeira aulinha aqui, eu fiz uma oficina e tô jogando. Aí no outro dia tem matrícula, no outro dia tem matrícula, no outro dia tem matrícula. E quanto que você acha que, assim, as pessoas estão jogando pádel e estão criando comunidade? Porque existe as comunidades do beach e tudo, eu tô usando o beach como um exemplo, mas assim, que a gente já falou da Anima também, que tudo que é a criação de comunidade, conexão. Quanto que você da Forset tá fazendo isso, tá juntando a galera? Cara, hoje nós já temos, olha só, Belo Horizonte, que não tinha nenhuma quadra, tá? A gente já tem mais de 1.000 praticantes. Isso em 2 anos e meio. 1.000 praticantes. Isso já foram abertos outros clubes. Uhum. Eu tô falando o meu número lá. Essa turma, se você for lá, vou te dar alguns exemplos. Se for lá sexta-feira agora, sexta-feira tem um jogo da Argentina. Aparece lá 7 horas da noite. Você vai ver o tamanho da comunidade argentina que vai estar lá. Assistindo o jogo e jogando pádel. Jogo do Brasil segunda-feira. Uhum. Jogo 2 horas da tarde, tal, beleza. 1 hora da tarde, aí encerramos o expediente na ANMA. Fui pra 4-7, vou assistir o jogo de lá. 2 grupos que eu publiquei, Uhum. enchemos as 4 quadras, o pessoal jogando, assistindo o jogo, acabou o jogo, fizemos churrasquinho, claro, né? Fomos um bom mineiro, assamos uma carninha, voltamos pra quadra, eu fiquei jogando até o horário da minha aula, que era 7 horas da noite. Aí tive que ir pra casa pra estudar, que eu tinha aula, achei que o curso ia cancelar, não cancelou. Mas isso daí eu fiquei surpreso, porque eu estive lá na Forset exatamente no primeiro jogo do Brasil. E a gente estava num espaço à parte, mas ali o pessoal onde que é a sua área de convivência estava Lotado, lotado. E lotado. tipo, as pessoas fazendo conexão, fazendo tudo, eu falei: "Pô, acho que o cara Isso é o legal do esporte. acertou aqui em criar Isso é o legal do comunidade", que acho que é esporte. o diferente. Porque se amanhã, por exemplo, a moda não é mais pádel, mas moda no jeito de falar, mas assim, agora vai ser o tal. Você consegue adaptar seu espaço, mas você consegue usar essa mesma comunidade para continuar, conhecendo É outros mais do que um esportes. esporte, é conexão. Entendi. Ali cara, só vivendo aquilo ali pra você entender. Uhum. Oi. Ali se eu falar assim: "Poxa, tô precisando de um advogado especialista em", eu tenho ali dentro. Pô, que legal. Eu tenho um cara ali que inclusive eu tenho fornecedores que Uhum. saíram dali, Pô, que de massa. pessoas que estavam ali e hoje elas fornecem serviço pra gente. E fazendo agora uma conexão, esporte e educação, como que você vê os 2 juntos? Porque eu tenho uma pergunta aqui polêmica, mas eu vou deixar primeiro você responder. Eu vou te contar a minha história. Daniel, tenho 3 filhos, Uhum. o mais velho chegou na data limite do infantil. Quais foram os critérios pelo qual nós escolhemos a escola em que nossos filhos iriam estudar? Nós adotamos 2 critérios. Fora ser uma escola boa, tá? Que isso Uhum. Óbvio. é óbvio. Escola que investisse em educação esportiva. O que isso é educação. E por uma questão de religião também, a gente queria uma escola, preferencialmente uma escola confessional, mas que tivesse valores esportivos, sim. Os meus 2 filhos mais velhos que estão nessa escola, a caçula tá terminando o infantil agora, então ela vai entrar para o Fundamental 1 agora. Os 2 que já estão no Fundamental 2, os 2 jogam na seleção de Uhum. futsal de Santo Agostinho. Pô, que legal. Já todo ano tem uma peneira, todo ano eles passam. Ou seja, tem o exemplo de casa, Uhum. óbvio, né, eles cresceram vendo o pai e a mãe praticando esporte. Sua esposa também pratica? Eu tenho
tô no segundo casamento. Eu tenho Sim. 2 filhos no primeiro casamento, a minha esposa pratica, Uhum. e a esposa do segundo casamento também pratica. Pô, que legal. Então os filhos cresceram vendo isso. Óbvio que eles vão praticar. Uhum. Não tem a menor chance deles não praticar. O do meio joga padel. Pô, que legal. Adorou. E joga bem com você? Tem. Joga, ele tem 11 anos, né? Ah. Ele não é pequeno, tal, assim, tá apaixonado. Fica doido pra chegar o horário da aula, fica querendo ir no day use. Só que ainda tem poucas crianças jogando. Uhum. Isso é um desafio que eu tenho aqui. Porque isso é que vai fomentar o padel, Sim. né? Atrair o público mais velho foi fácil. Agora eu tenho que criar o interesse Fazer- infantil. Mas já tem um projeto pra isso. Pô, que legal. E aí a minha pergunta que eu ia falar polêmica, quando você pega, por exemplo, as principais ligas americanas. Tipo, estamos falando de NBA e a gente tá falando de NFL. Onde que eles buscam os principais atletas deles? Nos drafts dentro das faculdades. Mas aí ele tem é o ovo ou a galinha ali. É, mas assim, eu conheço várias pessoas, tipo, tô indo com bolsa de esporte para os Estados Unidos, tô indo com bolsa de esporte para Europa, enfim. E no Brasil você não ouve essas bolsas de esportes dentro da educação. Não. Por que que você acha que esse movimento não chegou no Brasil e quanto que você acha que esse movimento ajudaria o esporte e a educação de forma correlata? Aí não é nem um problema da educação, é um problema de visão econômica do negócio. Uhum. Os Estados Unidos, nós estamos falando de as ligas mais valiosas do mundo. Uhum. A NFL, que é a mais valiosa do mundo, é coisa de bilhões, Sim. né? As ligas esportivas, elas têm dono, Uhum. elas têm São investimento, privatizadas, são né? privatizadas. O Brasil está começando a criar agora no futebol como é que eles chamam? Ele tem 2 ligas separadas dentro do Brasil. Não liga, a profissionalização dos clubes, as A SAF. SAFs. Cara, isso nós estamos 50 anos atrasados. Entendi. 50 anos atrasado. Hoje o que financia o esporte no Brasil hoje, de certa forma, é poder público, através das loterias e etc, etc. Por isso que no Brasil, as universidades ainda não investem em educação. Lá nos Estados Unidos, a universidade é um berço de formação de atletas. Uhum. Eu fiz um curso em Madrid, na Universidade Europeia de Madrid. Eu fiquei encantado quando eu cheguei lá. Aí tem as faculdades. A faculdade de esportes da Universidade Europeia da Matriz chama-se, ou chamava, não sei se continua, Faculdade de Desportos Real Madrid. Ela é um laboratório do Real Madrid. Ali é para formação de atleta de alto desempenho. Aqui no Brasil você não tem, você tem clubes que formam atletas de alto desempenho. É isso. Você não tem universidades que formam atletas de alto desempenho. Essa conexão ainda não chegou aqui. Por quê? Porque é questão de profissionalização. Uhum. Lá, uma universidade que forma um atleta, ela tem retorno sobre isso. Quando esse atleta vai para uma liga profissional, isso gera retorno para a universidade. Retorno, dinheiro, financeiro. Eu te falei que eu tenho uma escolinha do Minas, que crianças de 4 a 18 anos. Por que o Minas cria escolinhas fora do Minas? O Minas é um clube de formação de atleta de alto desempenho. Sim. Ele, na verdade, ele está ampliando a seleção peneira de dele. talentos dele. Se um atleta despontar na natação lá na minha escola, ou no futsal, seja lá no que for, eu encaminho esse atleta para o Minas. Entendi. Então, ela é um clube, é um dos poucos clubes olímpicos no Brasil, né? Uhum. Infelizmente, poucos clubes, mas que ele fomenta o desenvolvimento de atleta. A educação no Brasil ainda tem esse passo de evolução, mas eu não vejo isso num curto ou no médio prazo, não. É uma mudança muito, muito radical, muito disruptiva. A educação aqui ainda está muito focada na educação, na formação. Entendi. O negócio esportes tem algumas iniciativas, mas elas não caminham como deveriam, por falta de uma profissionalização. É o que eu estou estudando nessa MBA em gestão do esportes na USP. É exatamente o investimento que a USP está fazendo na profissionalização do esporte para daqui 20 anos começar a colher esse benefício. Tudo tem educação no meio, não tem jeito. Pô, show de bola. Daniel, queria te agradecer. Foi um baita papo. Normalmente, quando chega o pastelzinho de Belém é porque É a dica. é a minha dica, entendeu? E aí ele chega quente e tem que comer quente ainda. Cara, mas papo muito assim, ficava aqui mais 2 horas Pô, conversando. também, assim. Assunto prazeroso, assunto que eu acredito que eu parabenizar a Lusa
por essa iniciativa. A Lusa é uma empresa que eu conheci pela oportunidade da vizinhança, né? Conheci o Thiago como vizinho e aí fui entender o que era a Lusa, nunca tinha ouvido falar. E eu vi na hora a conexão com a aposta dele na área de educação. Coincidência, ele falou, cara, eu escuto o Daniel Castanho, os podcasts dele, sou fã dele. A gente tava tendo uma festa final de ano lá. Eu falei, então vou ligar pra ele aqui. Ou você falar com ele que você é fã dele, tal, tal, tal. E realmente, o Daniel é um visionário, o Thiago se inspira muito nele, eu me inspiro muito no Thiago. E eu fui conhecer o que é a Lusa. E, cara, muito legal. Muito Pô. legal. O trabalho que vocês estão fazendo é brilhante. Vocês tinham dois caminhos, ou ficar lamentando igual os brasileiros que falta educação, formação de qualidade no país, ou vão dar essa formação. Vocês escolheram dar essa formação, colaborar com quem está dando essa formação e estão crescendo, não é por acaso. Pô, e acho que é um pouco disso e a ideia nossa do podcast, assim, antigamente a gente queria trazer assunto técnico, é trazer caras que nem você, que abre a cabeça de um monte de gente, tipo, eu não tô aqui preocupado com conteúdo, com essas coisas, tô preocupado em ter conversas boas que, pô, quem assistir a 1 hora aqui vai aprender bastante com o Estou Daniel, sempre à disposição. e foi muito massa. Aqui a gente falou dos pastéis de Belém, a gente tem uma casa portuguesa chamada Casa Lusitana. Ela é uma casa de vinhos portugueses, azeites, especiarias, tudo, e lá dentro a gente tem a Casa de Maria, que ofereceu hoje os pastelzinhos de Belém. Fica um convite para você ir de novo na De Casa novo, Lusitana, a gente já foi, a eu gente já sou se encontrou frequentador. lá, já tomou um vinho lá. E Muito legal lá, de muito bom gosto. Tive uma noite lá, assim, espetacular. Conheci novas pessoas, fiz conexões. é, É, E a gente já tem 2 datas agora, espero você nas próximas. E, gente, queria agradecer muito por esse episódio. Eu sempre falo que, assim, as pessoas acham que é muito fácil fazer podcast, não é. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 5 pessoas aqui atrás das câmeras, aqui. Hoje uma tá de São Paulo, mas está acompanhando, que é o Rafael. Tem o Kevin, que começou com esse projeto. Tem a Natália, que tá atrás de toda a parte de vídeo. A gente tem a social media Amanda. Tem a Maju aqui também fazendo todos os cortes, tudo. Gente, muito obrigado. Time, brigadão mais uma vez. Semana que vem obrigado, tem gente. mais. Obrigado, até o próximo episódio do LusaCast.